Olá galera, hoje nós vamos falar sobre a Kombi, de onde veio, o que surgiu, o que come, tudo aqui nesse canal. Meu nome é Rodrigo Barbieri, esse é o canal Metaneiro e bora pro vídeo. O nome Kombi, ele vem do nome alemão meio ruim de se pronunciar. Aparecendo aqui embaixo, em algum lugar do vídeo, o nome escrito Kombinationsfeschzenburg. É mais ou menos isso, acho que eu pronunciei tudo errado. Sim, eles pegaram esse nome gigante e cortaram ele, fizeram uma diminuição dele e virou o nome Kombi. O que significa esse nome gigante? Isso aqui é um palavrão? Tá xingando alguém? Não. Isso aí em alemão significa carro combinado. Tinha vários comerciantes, eles estavam meio querendo um veículo melhor para transportar as suas mercadorias e tinha um importador holandês chamado Benpol. O que esse Benpol fez? Ele tinha sua agenda lá, que ele anotava as coisas que tinham que ser entregues, tal, isso, aquilo, e ele anotou o carro que seria ideal para ele fazer isso. Um carro ele montou como se estivesse em cima de um chassi de Fusca. E ele montou esse carro, ele fez um esboço ali do como seria esse carro, um primeiro esboço ali da Kombi, foi esse cara que fez, e ele anotou isso na agenda dele, como seria a Kombi. Tá vendo a Kombinha aqui, quietinha, do lado. E sim, foram feitos vários testes, começaram, levaram até para a universidade para tentar melhorar essa aerodinâmica. Era um carro muito mole, era um carro que balançava, era um carro terrível, porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam montando essa caixa de pão de forma em cima de um chassi de Fusca. Pegaram o chassi de Fusca e montaram o pão de forma em cima. Só que daí ele balançava para um lado, balançava para o outro, não tinha estabilidade, era um carro molenga. E fizeram vários testes, até que alguém falou assim, vamos tirar tudo isso, faz tudo do zero, vamos fazer um chassi monobloco. Hoje, todos os carros que são produzidos, pelo menos aqui no Brasil hoje, são do estilo monobloco. Tem o carro monobloco, que é um bloco inteiro, e tem o carro que era tipo Fusca, os Mavericks que eram vendidos aqui no Brasil, os carros norte-americanos são assim, meio que até hoje, que é chassis e carroceria. Tem um chassi e eles põem a carroceria em cima. Eles tentaram fazer isso com a Kombi, né? Pegar o chassi do Fusca e botar a Kombi em cima, só que não deu muito certo. Aí fizeram um monobloco. E em 8 de março de 1950, o que sai da linha de produção da Volkswagen? A primeira Kombi a ser produzida no mundo. Saiu em 8 de setembro. Em 5 de abril desse mesmo ano, de 1950, o que chega no Brasil? Chega a Kombi, nessa época importada. Ela descia no Porto de Santos, ela vinha da Alemanha para o Brasil, desembarcava aqui no Porto de Santos. A Kombi vinha montada, vinha como importação. Isso é uma bananinha, aquela Kombi bem antiga, até você acha aqui, tem algumas em mão de, a maioria está em mão de colecionador ou em museu. Isso aí é até 1953. Em 1953, uma empresa brasileira chamada Brasmotor, o que essa empresa fez? Ela viu que a Kombi chegava montada e falou assim, isso aí é uma coisa interessante para a gente começar a fabricar aqui no Brasil. A empresa entrou em contato com a Volkswagen, conseguiu os direitos de montar essa Kombi aqui no território nacional. Essa Kombi era trazida no sistema CKD. O que era CKD? Era que as peças vinham de fora e uma empresa aqui no Brasil montava essa Kombi. Ou seja, ela vinha desmontada, toda em peças lá da Alemanha para o Brasil e chegava aqui no Brasil, a Brasmotors montava. Qual era a vantagem disso? Para trazer peças era muito mais em conta o transporte do que um carro inteiro. Tipo, tinha desconto para transporte de peças, tinha um monte de imposto que no carro inteiro era cobrado e que em peças não eram cobrados. Sem contar o espaço interno nos containers de navios que eram menores, tipo um container que antes colocavam um carro só, eles colocavam um monte de peça no mesmo container e mandavam já para fazer umas 3 Kombi de peça. Chegava aqui toda desmontada. Como chegava
toda depenada aqui e a Brasmotor pegava e colocava todas as peças no lugar e fazia a Kombi aqui no território nacional. E foi assim até o dia 2 de setembro de 1957. O que aconteceu em 2 de setembro de 1957? O que houve? Houve que as peças da Kombi começaram a ser produzidas no território brasileiro. A Volkswagen começou a fazer as peças da Kombi aqui no Brasil. E sim, ela começou a ser montada aqui no Brasil, a Kombi começou a ser fabricada aqui no Brasil. Ou seja, virou o primeiro Volkswagen brasileiro da história. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, muita gente acha que não, mas os antigos vão confirmar, os antigos, principalmente os antigos que conseguiram colocar uma Kombi no lado do Fusca. O Fusca, sem os para-choques, esses para-choques do Fusca que eram saltados para fora, o meu tá sem para-choque, um Fusca sem para-choque tipo esse aqui, sem para-choque. O para-choque do Fusca ele era saltado aqui para fora, enquanto da Kombi eles eram assim, ó, praticamente colados na carroceria, bem juntos da carroceria. Um Fusca sem os para-choques, ele é do mesmo tamanho da Kombi. Parece que não, porque a Kombi é mais alta e ele é um dos primeiros carros compactos da história. Por que não o primeiro carro compacto? Porque todo o espaço da Kombi ele é utilizável. Eles fizeram um compartimento aqui para o motor aqui, que ficava atrás, aqui nessa tampa aqui. Aqui em cima era todo o espaço de carga ou passageiros, toda ela, inclusive a frente. Aqui terminava a frente e os passageiros ficavam praticamente sentados em cima do eixo dianteiro. Ou seja, todo o espaço dela era aproveitado. Durante os anos, aí vários tipos de Kombi foram produzidas, porque ela era um veículo para carga, tanto carga viva, como transporte passageiro, como para carga normal. Ou seja, tinha vários tipos de Kombi. Então tinha a Kombi furgão, que não tinha janelas aqui na lateral, era toda fechada. Tinha a Kombi de passageiro, com as janelas laterais, as primeiras não tinham essa última janela aqui, a seta era estilo bananinha aqui, não tinha essa última janela, depois só que foi implementada essa última janela. A Kombi que era para passageiros e também podia ser utilizada para carga, que é a Kombi mais comum. Tinha a Kombi picape, que ela era aberta aqui tinha uma carroceria aqui, onde está, aqui ela tinha uma carroceria, que ela era aberta aqui tinha um porta-mala que você podia colocar coisas para não roubar, ferramentas, um monte de coisa aqui, e aqui era um espaço para carga, você podia colocar cargas até mais altas para ser transportadas na Kombi, que era um veículo de carga. Ela chegou a ter também a Kombi cabine dupla. A cabine dupla ela tinha aqui até aqui, daqui para trás era carga, essa porta. Ela servia para os ocupantes do banco traseiro acessarem o banco traseiro. Ela tinha essa porta aqui não tinha nada, que é toda fechada, o motor aqui no compartimento certo. Desse lado não tinha porta, tinha as portas dianteiras para os ocupantes do banco dianteiro e somente, em vez de duas portas laterais, uma porta lateral só para os ocupantes virem. Teve a Kombi cabine dupla também. Existem Kombis bem antigas, cabine dupla. Aqui no Brasil meio que elas começou a ser produzida lá em 82, por aí, mas lá fora ela já foi produzida aí logo de cara. Então, sim, fizeram várias combinações com a Kombi. Chegou a ter até uma empresa, a empresa Carmanguia fez a Kombi Safari, teve até uma empresa com um motorhome em cima de uma Kombi. Ou seja, teve vários tipos de Kombi para vários públicos diferentes. Porque a ideia da Kombi era você carregar alguma coisa, transportar a carga, ou pessoas, ou o que você quisesse transportar na Kombi. As primeiras Kombis que saíram lá da linha de produção de 1950 eram todas do estilo furgão. Só tinha Kombi furgão, não tinha outro tipo de Kombi, até 1952. Em 1952, ela ganha duas irmãs. A Kombi ganha as janelas laterais, essa aqui que não, essas três janelas laterais, ela ganha janelas laterais, ela ganha bancos traseiros para carregar pessoas, não só bagagens, e ela também ganha sua versão picape. Em 1952 também ela ganha a segunda, terceira e a quarta marcha.
segunda, terceira e quarta marcha sincronizadas. Só a primeira que era seca, antes todas eram secas. A marcha seca, você tem que esperar o tempo certo para passar ela, ou seja, é um jeito difícil, mais difícil de se dirigir um carro desse. Você tinha que esperar o tempo certo para passar. A primeira era seca porque a maioria engatava o carro parado, ou podia ser sem sincronismo. Então eles traziam a primeira sem ser sincronizada para ser mais em conta, assim, eu comecei a engatar parado, e todas as outras sincronizadas. O anel sincronizador, ele faz com que a árvore primária do câmbio e a árvore secundária, ela tem um anel no meio chamado anel sincronizador. Esse anel sincronizador, ele iguala a velocidade das duas árvores. As duas árvores do câmbio, elas têm que estar à mesma velocidade para poder engatar. E geralmente, devido à relação, uma está numa velocidade diferente da outra. Tanto que no câmbio seco você tinha que tirar da marcha, botar em ponto morto, esperar o tempo certo para engatar a segunda, no caso, ou a terceira, dependendo do que fosse, porque tinha que ser no tempo certo, que as duas árvores atingiam a mesma velocidade, senão não engatavam. E os anéis sincronizadores já melhoraram isso. Então, quando você ia engatar, o anel sincronizador já sincronizava as marchas, já fazia as duas árvores chegar à velocidade, ou que estivesse rodando mais rápido, ele fazia essa frear, igualar a velocidade com essa e engatava. Todos os carros hoje têm todas as marchas sincronizadas, os que são manuais. Que já existe a maioria já está meio que saindo atualmente automático. Em 1959, ela ganha um câmbio totalmente sincronizado. Antes era todas as marchas, menos a primeira sincronizada, agora sim, todas as 4 marchas são sincronizadas. Em 1959 também é um ano muito importante para a Volkswagen aqui no Brasil, porque também é o primeiro ano que o Fusca foi produzido aqui no Brasil. Só que o Fusca é um assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Kombi. Então, em 1961, já teve uma mudança muito grande a Kombi. A Kombi ela passou por muitas mudanças em 1961. Para começar, pelo marcador de combustível. As Kombis antes de 1961, elas não tinham marcador de combustível. Elas tinham atrás, em cima do tanque, que ficava em cima, antes era em cima do motor, depois passou para trás do motor. Nessas Kombi já eram atrás do motor. Antes, a Kombi aqui, ela não tinha essa tampa de bagagem traseira. A tampa do motor, além de ser baixinha aqui, ela vinha até aqui em cima, porque em cima do motor aqui tinha um tanque de gasolina. O tanque de gasolina tinha uma torneirinha embaixo, tipo as motos. Que você ia lá, você podia pôr ele no normal, ou fechar, pôr na reserva. As motos hoje usam ainda esse tipo de sistema. E esse sistema era utilizado na Kombi, ou seja, estava andando com a Kombi, dava aquela morrida, acabava a gasolina, você ia lá atrás, virava manivela, ela funcionava, aí você virava lá para a reserva antes, né? E funcionava ela, porque as Kombis eram a manivela. Inclusive, nesse ano, 1961, acabou a manivela. A Kombi não usava mais manivela também. Ela já tinha partida elétrica de um motor de arranque. E sim, a Kombi antes, além de você virar a torneirinha quando acabava a gasolina na rua, você tinha que virar a manivela. Ou seja, era um negócio meio ruim. Daí ganhou o marcador de combustível, o tanque passou para a parte traseira, a tampa aumentou, na parte traseira aumentou o espaço para bagagem, já que como o tanque passou para trás do motor, ele pôde abaixar mais, o que deu espaço aqui para a tampa traseira em cima da tampa do motor, que antes não tinha, porque o tanque era em cima. Ganhou mais espaço interno. A alavanca de freio de mão, que era atrás, passou mais para frente da Kombi também, o que deu mais espaço para as pessoas que ocupavam ali o banco dianteiro da Kombi. As setas dela mudaram, na coluna no estilo bananinha passou a ter as luzes de seta aqui, embora a traseira também começou a ter luz de seta traseira, que era a mesma do freio, era tipo a luz do Opala, quando você estava segurando no freio, a luz ficava no freio. Aí se você ligasse a seta para um lado, aquela ficava piscando e essa luz de freio desse lado acesa. E se piscasse para o outro lado, a mesma coisa. Era a mesma lâmpada que fazia tanto a função de freio como de seta. Na coluna de direção, a da cebolinha de freio vinha, entrava na coluna de direção e saía para as luzes de trás. Quando você ligava a seta, ele desligava
esse do meio da luz de freio e ligava o relé de seta aqui nesse fio que ia para a lanterna traseira. E em 1962, essa lanterna traseira, que fazia a luz de freio como luz de seta, ela mudou, ela ganhou a luz de seta separada. É aquele modelo mais antigo da Kombi, que era mais, que é mais isso, que acho que você mais conhece. Tinha a luz de freio e de lanterna aqui e aqui a luz de seta, a maioria como âmbar, mas as primeiras ainda eram o estilo rubi. Em 1964, o pisca da Kombi ele muda também. Ele fica aquele pisca redondo, que você deve conhecer mais das corujinhas, aquele pisca redondo. Antes ele era um pisca pequenininho, ele era mais afastado, ele tinha tipo um cone assim, uma lente pequenininha na frente. Ele fica mais redondo, estilo oval, e achatado aqui em cima do farol da Kombi. Ficava aqui, antes era um negocinho, uma luzinha só aqui, aí ficou já aquele sistema do pisca um pouquinho maior na dianteira. Em 1965 ela ganha esguicho os vidros dianteiros, do estilo brucutu, que tinha aqueles dois esguichos aqui e você tinha que apertar um negócio igual do Fusca embaixo, que se apertava e aqui, aquela pressão fazia com que a água subisse por uma mangueira e espirrasse nos vidros. Sim, você tinha que ligar o vidro manualmente, ele não fazia que nem os carros modernos, você já joga água, ele já liga sozinho o limpador. Você tinha que ligar o limpador manualmente e bombeando aquela bombinha ali no pé para ir esguichando água no vidro. Em 1967 tem uma mudança muito importante na Kombi, porque a Kombi era um carro de carga, só que ele usava um motor do Fusca, aquele motor 1200, que o Fusca ainda nessa época ainda usava o 1200. Foi 1300 no segundo semestre, 67, 68, 69, 1970 também ganhou o motor 1500, mas aqui no caso de 67 a Kombi ganhou o motor 1500. Tipo, abandonou o motor 1200, era um motor até meio fraco, um carro de carga, um carro que o pessoal abusava bastante, punha carga até no teto às vezes da Kombi, tirou o motor 1200 de cena e teve o motor 1500. Olha, tem gente que fala de uma Kombi 1300. Pelo que eu saiba, nenhuma saiu de fábrica com motor 1300. Pode ter sido adaptado depois, alguém pode ter posto o motor 1300 na Kombi, mesmo porque antigamente era muito comum, se o motor desse problema, você trocar o motor do carro. A Kombi ganhou o motor 1500, o que foi uma baita evolução, ela ganhou um fôlego a mais ali, e também o motor do limpador passou a ter duas velocidades. Antes ela só tinha uma e tipo, se você desligasse o motor do limpador da Kombi, ela parava em qualquer lugar. Quando você desligava, ela parava, você tinha que esperar ela chegar num determinado ponto certo para desligar. E ele ganhou duas velocidades com esse desligamento, ou seja, ela já voltava sozinho para o lugar certo. Esse processo ele é feito por um disco, eles colocam um disco com uma agulha nesse disco. Esse disco é da velocidade baixa. Quando você desliga, aquele disco tem um contato, ou seja, ele tem que terminar o contato todo para desligar, ou seja, ele desliga ali no tempo certo. Se você viu a câmera tremer, é porque tem dois gatos brincando aqui e estão batendo no tripé. Que é o Thor e o Garfield. É, o Thor e o Garfield estão brincando aqui. Em 1968, o sistema 6 volts da Kombi é todo atualizado para o sistema 12 volts. Todos os carros antigamente, usavam o sistema 6 volts e passaram a usar o 12 volts. O 12 volts, além de ser melhor, ele tem um aproveitamento elétrico melhor para o carro, ele pode usar uma amperagem mais baixa para ligar todos os componentes, o que faz com que os fios possam ser mais finos. Isso aí acaba gerando também economia para o fabricante, porque o fabricante tinha que usar, como a amperagem era muito alta para o sistema 6 volts, eles tinham que usar uns fios muito grossos para ligar qualquer coisa. Mas ligar uma lâmpada no carro é um fio grosso pra caramba. Isso aí acaba ocupando parte do orçamento. Em 1970 a Kombi ganha cintos de segurança. Sim, até hoje, até 1970 a Kombi não tinha cinto de segurança. Porque as leis também não exigiam cinto de segurança, também algum
fabricantes, para economizar, não colocavam. Mas como teve ali mudanças nas leis de trânsito na década de 70, foi-se obrigatório todos os carros a começarem a ter cinto de segurança, e a Kombi teve que ter cinto de segurança. Os carros eram obrigados a ter, embora a lei não fazia obrigação ainda de você usar. Isso aí, a lei de fazer a obrigação de você usar o cinto de segurança veio bem depois, lá da década de 90. Em 1974, ela ganha retrovisor do lado direito. Antes, ela só tinha retrovisor aqui do lado esquerdo. Ela ganha também agora um retrovisor aqui do lado direito. Facilita para você fazer manobras, até para você mudar de faixa, um retrovisor a mais facilita bastante, ajuda muito. Em 1976, na verdade o estilo corujinha, estilo de Kombi com vidro bipartido assim na frente, com essa frente, que eu acho que de todas as Kombis, na minha opinião, a sua pode ser diferente, é a frente mais bonita da Kombi, que tem esse vinco aqui, esse farol de boi. Em 75 ela parece ser produzida, em 76 teve uma grande mudança em 1976 da Kombi, porque começou a usar a Kombi Clipper aqui no Brasil. A Kombi Clipper já tinha um vidro diferente, que era um vidro, além de ter uma divisória aqui no meio, era um vidro de uma folha única. As portas também foram remodeladas. As portas antes tinham os vidros da porta que era de correr, você tinha que pegar se o vidro abrir ou fechar. Já na Kombi Clipper ela ganha máquina de vidro a manivela, você podia abrir ou fechar os vidros da Kombi. Os piscas que eram redondos passou a ser os piscas quadrados. A entrada de ar que era em cima do vidro aqui, ela passa para a parte de baixo. Ela ganha as lanternas traseiras maiores, ela passa a ter. Antes a Kombi não tinha luz de ré. Algumas pessoas adaptavam uma luz de ré aqui no para-choque traseiro da Kombi, botava em algum lugar aqui uma luz de ré que era vendida como acessório. A Kombi não tinha luz de ré. E em 1976 passou a ter luz de ré integrada na lanterna traseira. A lanterna traseira passa a ser maior, só que ainda ela é na cor rubi, a lanterna do pisca. Com as primeiras Kombis Clippers saíram com a lanterna traseira da cor rubi. E o motor também ganha um fôlego a mais, porque passa a usar o motor 1600 de dupla carburação, ou seja, a Kombi ficou muito melhor, com a capacidade de muito mais cargas na Kombi. Tanto que a Kombi Corujinha, até a 1500, ela usava uma caixa de redução nas rodas traseiras. Essa caixa de redução na Kombi Clipper, ela já não era mais necessária, porque o motor era muito mais forte, elas foram removidas da Kombi, as caixas de redução. Oi galera, vou fazer esse take aqui para vocês, porque esse vídeo fica muito longo, um vídeo muito maçante, então eu vou cortar esse vídeo no meio. Tem muita coisa para a gente falar sobre Kombi ainda, e ele continua na próxima quarta-feira. Então quarta-feira que vem eu espero vocês aqui no canal para ver o restante desse vídeo. Tchau galera!